Boa tarde, povinho lindo e abençoado por Deus. Hoje é sábado e vamos de mais um vídeo. Que Deus possa abençoar a vida de cada um, Deus que esteja assistindo, cada um que esteja me acompanhando nessa nova jornada da minha vida, nesse novo canal, que estarei aqui sempre para poder ajudar vocês, com a direção e permissão do Papai do Céu. Né? Estarei sempre orando pela vida de cada um que se inscrever, cada um que comentar. Estarei sempre orando para que Deus possa abençoar a casa de vocês, a família, a vida financeira, a vida espiritual, né? E a vida sentimental de cada um de vocês, né? E hoje, a palavra de hoje que eu vim trazer para vocês foi sobre oração. Hoje nós vamos falar o que impede a gente o que impede das orações chegar até ao Senhor, né? Muitas das vezes oramos muitos, buscamos muitos, jejuamos muito, mas enfim não somos respondidos. Às vezes, gente, não é o momento certo da gente receber aquilo, a gente não está preparado, porque temos que nos preparar para tudo aquilo que a gente pede para o Senhor, tudo aquilo que a gente ora e temos vontades, a gente tem que saber se é permissão do Senhor, né? Temos que saber se agrada ao coração dele, ou se não, ou se nós mesmos estamos preparados para receber algo, né? Eu mesmo, por exemplo, eu passei mais de 30, deixa eu ver, tem 3 anos, tem 3 anos que eu moro aqui, né, minha casa própria. Mas eu tenho 39 anos, então daí você já vê, né, que 3 anos, então o quê? 36 anos, né, 35, 36 anos, eu lutando pela minha casa, querendo, buscando e tudo, e pedindo muito a Deus. Só que nesse meio período, né, eu não estava com a minha vida no altar, né? Então, simplesmente eu queria, pedir, mas também não fazia por onde. Então, como é que Deus ia me conceder uma bênção se eu não fazia por onde, né? E aí foi indo, até onde eu tive um conserto na minha vida, fui buscar verdadeiramente o Senhor. E aí eu soube orar também pedindo a minha casa, né, para o Senhor. E Deus me concedeu. Então, às vezes, muitas coisas que eu não estava preparada naquele momento. Aquele momento, se eu fosse pedir, talvez eu não ia ter o dinheiro para poder pagar a parcela, às vezes eu não ia ter responsabilidade, às vezes eu não ia ter o pensamento que eu tenho hoje, a responsabilidade que eu tenho hoje. Então, assim, junta várias coisas. Mas, enfim. Então, tá aqui. São 4 tópicos que eu separei, que são esses essenciais que sempre ele atrapalham a gente. A gente ora, sim, nossa oração chega até o Senhor, né? Deus escuta o nosso choro, o nosso clamor. Tudo aquilo que a gente deseja no coração, Deus já está sabendo de tudo. Só que Ele quer ouvir a nossa voz, a gente pedindo, a gente clamando, a gente se humilhando, né, aos pés do Senhor. Porque a humilhação agrada ao Senhor. Mas a humilhação da gente por Ele, e a humilhação verdadeiramente, entendeu? De coração. Então, aqui, primeiro tópico é o pecado. Segundo, incoerência. Terceiro, relacionamento ruim e falta de humildade. Veja, meu filho de 3 anos, então. E assim, voltando, desculpa, gente. É a falta de humildade, né? Aqui, primeiro, o pecado. O pecado não confessado. O pecado não confessado é um impedimento às orações. Gênesis 3, versículo 9 ao 10. Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que fizeram foi se esconder, né? Então, aqui, ó, Gênesis 9, 10. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: Onde estás? O homem respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu. Por isso que me escondi. Então, assim, no momento que Adão e Eva comeram a fruta, eles abriram os olhos e perceberam que estavam nu. Então, qual foi a ideia dele? Eu vou me esconder para que o Senhor não possa ver que eu estou dessa forma, né? Só que, sem saber ele, que Deus já sabia a forma que ele estava, só ele que não estava sabendo a forma que ele estava. Então, assim, essa palavra, o que nela diz? Que a gente não adianta a gente querer se esconder do pecado,
A gente comete pecado ali, acha que, eu cometi o pecado, pronto, agora ninguém não vai saber e todos vão me escolher. Não, aos olhos de Deus, nada passa despercebido. Deus vê todo momento, Deus sabe até o momento que você vai pecar, Deus sabe. Então, assim, não adianta. O pecado, ele é uma coisa que você pecou, não que é certo você continuar pecando. Pecou, vai lá, pede perdão para Deus, ora, se for possível, jejuma, paga o preço. As consequências você vai ter as consequências daquele pecado. Só que você também vai ter o perdão se você se arrepender do seu profundo do seu coração. Porque quando a gente vive no pecado, a gente bloqueia muitas coisas da vida da gente. Muitas coisas que é pra gente receber, muitas coisas que é pra gente ganhar, a gente não ganha. Por quê? Por causa do pecado. E sem contar que o pecado leva a gente para o inferno, né? Então, principalmente antes de você pensar em bens material e outras coisas, você pensa na sua salvação. Entendeu? Você pensa na salvação da sua casa, na salvação dos seus filhos. Porque tem pecado que a gente comete que atinge os filhos da gente. Respinga, é igual um balão. Um balão você enche ele de água. Se você soltar ele, quando ele cair, aqueles que estão ali por perto, vai respingar água neles. Assim é o nosso pecado. A gente peca hoje, mas mais na frente vai respingar nos filhos da gente. Então, antes da gente pensar qualquer coisa ou fazer qualquer coisa, vamos pensar nos nossos filhos, vamos pensar no futuro, vamos pensar no depois. Porque no momento, pecar é muito bom, mas vamos ver as consequências depois. A incoerência. A incoerência, a gente vamos ler Tiago 3:9. Segundo tópico, a língua. Nossa, essa língua é terrível, hein? A língua, essa é uma incoerência que fala uma coisa com Deus em oração e cantando louvores e depois fala outra coisa, como se Deus não ouvisse tudo, né? Tiago 4:3. Depois a gente vai ler aqui. Em oração diz que ama o irmão e nas conversas fala mal. Além da língua, tem também o egoísmo, né? Então, vamos ver Tiago 3:9. Vamos ver o que é de vocês, tá? Porque depois, se vocês quiserem ler tudo, vocês leem. Mas eu só vou ler uns trechinhos aqui para o vídeo não ficar longo. Tiago... Gente, eu tinha separado aqui o negócio. Que achei. Tiago 3:9 vai ser o primeiro que a gente vai ler. Tiago 3:9. Com a língua bendizemos o Senhor é Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Será que da mesma fonte pode jorrar água doce e água amarga? Palavra forte, né? Então, o que quer dizermos com isso, né? Que o Senhor quis nos passar com isso? Que na igreja, é a menina do louvor, ou a senhora, ou a jovem, não sei, do louvor, louva, prega bem, tá naquele corinho de fogo, naquela unção, sapateando e tudo. Aí na rua dela, ela chega a dizer, tem uma fulana ali que eu não gosto, tem uma cicrana ali que não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, né? Ou você serve a Deus ou você serve o demônio, né? Um dos dois. Você não pode só porque tá na igreja servir a Deus e porque tá em casa você quer servir o outro. Não, negativo. É igual a palavra do Senhor fala. De uma fonte não pode jogar duas águas. Então você não pode ter inimigo. As pessoas sim, podem ter raiva de você ou rancor, até mesmo porque a luz não se mistura com as trevas. Agora você dizer que tem mimimi com fulano, tititi com cicrano. Gente, que serva do Senhor é você? Me fala. Pra ter mimimi com o vizinho, ou com isso, com aquilo. Eu moro aqui, eu não tenho nenhum tipo de encrenca com nenhum dos meus vizinhos aqui. Entendeu? Claro, tem um deles que, assim, eu não gosto, mas também não falo mal, e ele na casa deles e eu na minha. Entendeu? Mas a qualquer momento, se precisar, me ajuda. Se for algo que eu possa ajudar, se não for algo que for me atrapalhar ou for me incomodar, sim, ajuda de todo o coração. Mas também não gosto de estar na casa de ninguém, cada um na sua casa.
entendeu? Mas às vezes essa missionária, essa pastora, não estou discriminando ninguém aqui, entendeu? Mas essa missionária, essa pastora, esse pastor fundamental, com mimimi, falando, porque fulano de tal é não sei o quê. Mas porque ela vai ver, porque ela não sei. Gente, quem vai ver é você, irmão, queimando no fogo do inferno. É você que vai ver. Entendeu? Não é fulano de tal que você tem raiva, você tem mágoa por causa do passado. Se você não perdoou, então você não pode estar no altar. Quem é você para estar falando o nome do Senhor? Se você tem mágoa no coração de alguém, isso não existe. Eu acho isso muito feio. A pessoa que diz que é serva do Senhor, é isso, é aquilo, eu sou isso, é aquilo. Pois é, ela ficou fazendo isso. É aquela fulaninha. Fulaninha não, a fulaninha tem nome. E ela é filha do Deus Altíssimo, igualmente você é. Às vezes tem gente que está no caminho errado. Às vezes tem gente que está fazendo pecado, quer dizer, cometendo pecado. Mas ele também é filho de Deus. Deus falou, todos aqueles que nasceram são filhos dele. Então, infelizmente, não está seguindo ele, mas não deixa de ser filho dele, não. É igual eu. Eu simplesmente, eu tenho meus filhos. Eles foram embora, assim, uns tomaram de conta, um exemplo, se outros casaram, outros foram para outro país, eles podem ir para a China, outra família criou, pode ser o que for. Mas eles são meus filhos, eles não vão deixar de ser meus filhos, simplesmente seguiram outros caminhos. Mas eles não vão morrer sendo meu filho. Mãe morre sendo mãe, pai morre sendo pai. Por mais que outra pessoa esteja criando, mas o sangue que corre na veia dele é o sangue que corre na veia do pai dele. Então todo mundo tem sua identidade. Então vamos parar com essa hipocrisia de ficar falando da vida do irmão, da vida de ciclano. O filho de fulano, o filho de ciclano. Não. Agradeça a Deus por você não ter um filho que seja igual ao filho de fulano. E ora pelo filho do fulano, ora pelo filho de ciclano. Entendeu? Não vamos ser hipócritas, não. Eu fico mesmo indignada, gente, quando eu vejo um tipo de coisa dessa. Eu fico assim pensando, meu Deus do céu, como é que a pessoa ainda abre a boca para dizer que é um servo do Senhor, com raiva de fulano, com raiva de ciclano. Gente, é só deixar a vida dele para lá e você vive a sua. Entendeu? Cada um vive sua vida. E vamos o quê? Focar na palavra do Senhor. Focar naquilo que Deus deixou para nós. Deus falou o quê? Que a gente somos semelhança dele, né? Então, se a gente somos semelhança dele, eu acredito que Deus não tem ódio de ninguém. Deus não tem raiva de ninguém. Porque eu não vi na Bíblia. Entendeu? Deus ficou chateado assim pela teimosia. Às vezes a pessoa é teimosa e tudo. Mas dizer, que Deus é isso. Não, Deus não é. Deus é amor. Sei que na palavra do Senhor fala, Deus é amor, mas é fogo consumidor. Mas Deus não se ira igual a gente ficar com tititi, não. Entendeu? Então, assim, toma cuidado com sua língua. Não vai ficar falando do marido de fulano, do marido de ciclano, entendeu? Da filha de fulano, da filha de ciclano. Não adianta você orar, você clamar a Deus, não. Você quer algo, entendeu, de Deus? Quando você for orar, Senhor, pelo amor de Deus, que o Senhor trave minha língua, Pai amado, que eu não venha falar da vida de fulano, que eu não venha falar da vida de ciclano. Senhor, que minha bênção não seja mais tardável, porque você acaba indo pro final da fila, porque fala demais. Entendeu? Então, peço a Deus, Senhor, que minha língua, meu Pai amado, venha só sair coisas boas, minha língua venha só sair bênçãos. Entendeu? Que o Senhor, no momento que eu for pensar de falar em alguém, meu Pai amado, ou o Senhor dobra minha língua, ou o Senhor passa alguma coisa na minha mente para eu poder lembrar da palavra. Entendeu? E não deixa, Pai amado, que o meu coração seja maldoso para poder falar da vida de fulano, da vida de ciclano. Pode ser no seu trabalho, em qualquer lugar, você tem que ser uma bênção. Aonde você chegar, você tem que ser exemplo do Senhor. Deus não interessa, fulano tá falando mal de você, fulano tá fazendo ali uma casinha para você ou no seu trabalho. Às vezes no seu trabalho tem uma amiga ali que tá com inveja de você. Se ela tá com inveja de você, minha amada, é porque você tá brilhando. É que você tá fazendo um bom trabalho, entendeu? E quando a gente faz um bom trabalho, correto, certinho, pode ter na certeza que Deus vai estar te protegendo. Então, por mais que ela fala, por mais que ela faça um mal contra você, mas aquele que te guarda, ele não dorme. Então, entrega para ele, chega em casa, dobra o seu joelho e fala, Senhor, toma de conta, Pai amado, daquela menina fulano de tal, Pai amado. Senhor, o Senhor tá vendo o que ela tá fazendo e tudo. Então, que o Senhor abençoe a vida dela, Pai amado. Vê dela ficar com inveja, com o olho grande de mim, meu Pai amado. Que ela acorde, faça as coisas direito, igual eu faço. Entendeu? E tudo. Ora por ela, que você vai ver a mudança na vida dela. Amém? E agora, os relacionamentos ruins, né? Vamos, relacionamento ruim. Outra barreira para orações são relacionamentos conduzidos de maneira errada.
Não adianta a pessoa ser crente fervoroso dentro da igreja apenas, né? Então, aqui, nessa aqui, vamos ver 1 Pedro 3,7. 1 Pedro 3,7, vamos ver o que ele fala aqui. 1 Pedro, aqui. 1 Pedro 3,7. 3,7 fala assim: da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar, com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira, convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Né? Relacionamentos ruins. Relacionamentos ruins, né? A gente temos com nossos esposos, né? A gente temos também relacionamentos ruins, às vezes com nossa sogra, né? Relacionamento ruim e sogra, né? O pessoal fala assim, eu não tenho o que falar da minha, apesar que eu não conheço muito bem a minha, mas eu não tenho o que falar dela. Mas assim, casamento é uma coisa muito complicada, né? São duas pessoas diferentes, duas pessoas que gostam de coisas diferentes, fazem coisas diferentes, teve criação diferente, né? Mas são duas pessoas que se amam e que se uniram. Então, se uniram, é para um respeitar o outro, é para um ajudar o outro. Mas, infelizmente, a cabeça do homem é mais assim, como eu posso dizer, a cabeça do homem é mais teimosa, né? Ele é difícil. Então, quem tem que ter sabedoria é a mulher. Mas o homem também, se ele souber fazer por onde, e se ele não conseguir só, pede a ajuda a Deus. Então, vocês homens, ora a Deus, pede a Deus discernimento, pede a Deus sabedoria, como vocês devem tratar as suas esposas, entendeu? Porque, ó, vocês homens, se vocês têm irmã ou mãe, vocês jamais vão gostar que um homem chega para maltratar a mãe de vocês, para maltratar a filha de vocês. Então, assim, aquilo que vocês não querem para a mãe, para a filha de vocês, não façam para a esposa de vocês. Cuida, entendeu? Ajuda. Se os dois trabalham fora, vão os dois se juntar para poder fazer as coisas. Um faz uma coisa, não, amor, vou fazendo aqui a comida, o outro eu vou fazendo, eu vou lavando aqui a louça, entendeu? E às vezes é conversa, entendeu? Tentar conversar, porque não adianta vocês dois estar ali na igreja como dois casais lindos, perfeitos, e em casa tá quebrando pau. Né? Isso aí não tem como. Deus não vai abençoar um casamento desse, nem vai ajudar vocês a prosperar, jamais. Então, vocês dois têm que estar juntos, unidos, orando, buscando a Deus, entendeu? Nós mulheres tem que ter mais sabedoria, entendeu? Tá orando, chama o homem, vamos, meu amor, orar comigo, entendeu? Vamos baixar o joelho nós dois, vamos pedir a Deus para que nós dois tenhamos mudança. Então, pede muito mudança. Tanto de mudança que vocês puderem pedir para Deus é pouco. Se eu me muda, se eu transformo meu coração, muda meu casamento, muda minha casa. Você, mulher, pega um óleo de unção, abre o seu guarda-roupa, vai ungir sua roupa, vai ungir a roupa do seu marido, vai ungir sua cama, unge onde ele dorme, entendeu? Vai ungindo, vai repreendendo, vai pedindo para Deus quebrar toda maldição. Deu a comida, vai ungindo comida, vai ungindo o quarto, vai ungindo a entrada da casa de vocês. Vigia quem vocês botam dentro da casa de vocês. Entendeu? Então, assim, vai fazendo mover. Que a gente que é mulher, a gente é mais fácil para fazer isso. Entendeu? A gente é mais fácil para conduzir a situação. Entendeu? E a gente, tudo que a gente quer com carinho e com amor, a gente consegue. Entendeu? Então, tudo que você peça também com Deus, para Deus com amor e com carinho também, Ele vai conceder para você. E é igual eu falo, gente, se não for da vontade dele, ou se não for também para ser seu, pode ter na certeza que Deus vai tirar, entendeu? Mas se vocês dois estão juntos, cuide um do outro. Entendeu? Se amem mais, se for preciso, saiam mais, vão para outros lugares, entendeu? Vão passear. Às vezes não tenho dinheiro para comprar nada, mas você tem dinheiro para um lanche, para um sorvete. Vai na sorveteria. Hoje você compra o quê? O sorvete de 5 reais, 6 reais, 10 reais. Vai você e seu esposo para a sorveteria, chegar a 600 e vão conversar, os dois, e tomar sorvete. Pronto, vocês vão ver como vai fazer muita diferença no casamento de vocês. Entendeu? Porque hoje não adianta, igual eu falo, não adianta. A igreja precisa disso. Deus precisa disso para ele habitar na vida de vocês. Deus precisa desse companheirismo. Assim como vocês estão na igreja, vocês precisam ser em casa também. Porque Deus está vendo. Não adianta você querer só fazer bonito para o pastor, para a pastora, para os membros da igreja. E depois?
Quem é que vai te salvar? Quem vai te dar salvação? Vai ser o pastor? Vai ser os membros da igreja? Não, a gente tá indo para a igreja buscar principalmente a salvação. Então, para a gente ter essa salvação, a gente temos que fazer correto. Porque senão a gente não vai ter. Não adianta a gente conquistar casa, conquistar carro, não adianta a gente conquistar nada aqui na terra, que aqui na terra vai ficar. Entendeu? A gente tem que ir para a igreja para conquistar a salvação. Porque a gente buscando atrás da salvação, a gente indo atrás da salvação, o resto tudo Deus nos dá. Não precisa nem da gente se apavorar que Deus nos dá tudo. E o quarto tópico, a falta de humildade. Né? Depois a gente vai falar mais sobre esse negócio de relacionamento. Entendeu? Tem umas ideias muito boas aqui para as mulheres. Né? Então, o quarto tópico, falta de humildade. Lucas 18, 10, 13, né? Então, vamos lá. Lucas. Aqui. Lucas, né? 18, 10, 13. A falta de humildade também impede a oração. A falta de humildade também impede a oração. A pessoa nem sente que precisa de Deus. Sabemos que Satanás foi expulso do céu por causa de orgulho. E ele tenta levar esse sentimento na vida das pessoas, para se sentirem melhores que os outros, como se não precisasse de ninguém, nem mesmo de Deus. Então, Lucas 18, 10. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava consigo mesmo. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Na oração já começa a julgar, né? Aí fica difícil. Jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o publicano em pé e de longe nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Olha só, a diferença desse fariseu pro publicano, né? O fariseu já querendo falar tudo para Deus que ele fez. Que orava, jejuava, era dizimista, era isso, era aquilo. Né? E o outro não, o outro mais humilde. Né? A oração dele era o quê? Senhor, tem misericórdia de mim, um pecador. Então, você acha que qual das duas orações, irmãos, que Deus ia se agradar? Daquele que tem humildade. Porque se você não tiver humildade, se você se achar melhor do que o irmão da direita ou o irmão da esquerda, nada vai para frente. E se você achar que é melhor do que um dos seus irmãos mesmo de dentro de casa, porque eu sou trabalhador, porque eu tenho casa, porque eu tenho isso, aquilo, e meu irmão não tem nada. Você acha que Deus se agrada desse tipo de coisa? Porque eu sou o melhor vocalista lá naquela igreja, eu sou o melhor tocador lá naquela igreja. É porque minha oração é fervorescente, eu oro melhor do que qualquer um dos irmãos. Gente, onde é que está a sua humildade? Aonde que Deus está habitando aí nesse corpo? Fazer igual nesse corpo que não te pertence. Aonde Deus está habitando que eu não estou vendo? Eu não vejo habitação nenhuma. Cadê a humildade desse ser humano? Cadê a humildade desse irmão? E muitos da igreja estão desse jeito. Eu estava na igreja, eu não estou falando mal de igreja nenhuma. Longe de mim. Mas eu estava numa igreja que... muito boa. Gostei de ir lá e tudo. Eu gosto de igreja pentecostal. Entendeu? Mas assim, o irmão lá de dentro da igreja deixou a desejar. Entendeu? E claro que eu tô indo pra igreja por conta do Senhor, não é por conta de irmão, não. Mas como o meu marido era meio cismado, ele já ficou com o pé atrás. Porque ele tava tocando e aí o outro irmão ficou
apontando o dedo, né? Pra ele, tudo. Eu vi também a cena, achei muito sem graça, mas também não quis falar nada, que é igual eu volto a falar. A mulher sábia, ela edifica a casa, né? E a tola, ela destrói. Aí eu fiquei calada, né? Não disse nada. E aí eu também achei aquilo dele muito chato, dele ficar falando, apontando o meu marido e cochichando com o outro. E aí, de passado o tempo, o meu marido foi e falou, né? Aí, passado o tempo, aí eu falei, vamos pra igreja e tudo, não sei o que e tal. E ele sem querer ir, sem querer ir. E aí, como eu não gosto de forçar também, eu fiquei, oh, meu Deus, só falando com Deus. Aí chegou um dia, ele falou assim, amor, eu vou, amor, mas... Aí ele foi e me contou que tinha visto o irmão assim, assim, não sei o que. Falei, oh, amor, eu também vi, mas eu não quis te falar pra você não se afastar da igreja por conta de ninguém. Entendeu? Mas, assim, gente, é por isso que eu falo, aí aonde tá esse tipo de pessoa? Não tem humildade, entendeu? Porque, um exemplo, se meu marido errou a letra da música, ele é baterista ou alguma coisa assim, a humildade dele, qual era? Ô, irmão, se você puder vir, a gente está tendo ensaio do pessoal, do pessoal do cântico, da igreja e tudo. Se você quiser vir pra gente poder ensaiar e tal, pra gente poder conduzir assim, a música direitinho e tudo. Qual seria a humildade dele? Era chegar no meu esposo e falar. Aí eu falei assim, aí eu peguei, fui dar conselho pro meu esposo. Falei, amor, ó, você faz assim, assim e tal, conversa com eles e tudo. Aí meu esposo foi e conversou com eles, pra poder saber qual é o dia de ensaio, tudo pra ele ir. Aí ele falou que não tá tendo, não, que eles não ensaiam, não. Só chegou e faz, né? Aí eu falei, uai, aí eu fiquei assim, eu falei, uai, mas não entendo, como é que pode? Então quer dizer que não tem uma organização e tal. Aí disso aí eu já fiquei assim, eu falei, não, quer saber de uma coisa? Eu vou indo, continuar indo pra igreja, volto a dizer que eu tava indo lá buscar o Senhor, mas aí meu marido já não foi a mesma coisa. E eu quero que meu marido, assim, possa interagir na igreja para que ele possa focar mesmo, entendeu? Porque é ruim também você ir pra igreja só para ficar sentado ocupando um banco lá sentado, sendo que ele tem o dom de tocar bateria e tudo. Então, assim, eu quero que ele exercesse, eu quero que ele exerce o que ele sabe, o dom que Deus deu para ele. Aí eu não quis ir mais, entendeu? Fiquei muito chateada, não quis ir mais. Aí tanto que tô indo para outra congregação. Deu mais oferta. Mas assim, irmãos, não é falando para vocês, gente, aqui tá o maior calor, eu tô suando, entendeu? Gente, mas assim, eu não quero dizer pra vocês sair da igreja de vocês por conta dessas coisas, entendeu? Jamais, não tô aqui pra falar isso. Tô falando o que aconteceu comigo e, assim, o que eu não gostei, entendeu? Achei muita falta, assim, de... Ah, sei lá, assim, eu não gostei, entendeu? Eu não gostei e não foi mais por conta disso. Mas voltando, pois é, aí é onde está a humildade. A igreja está para poder a gente resgatar, abraçar esse povo, né? Mas não, a igreja está, parece que cada vez pior. Né? Não é nem a igreja, né? O povo da igreja, né? Porque a igreja em si, ela não fala, né? A igreja em si somos nós, né? Então, assim, aqui também fala um pouquinho sobre essa falta de humildade, Mateus 7,7. Mateus 7,7, vamos lá ver. Aqui, Mateus 7,7. Mateus 7,7 fala assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque sereis julgados pelo critério com que julgais, e sereis medidos pela medida que medes. Porque vós o cisco, porque vês o cisco no olho de teu irmão e não repara na trave que está no teu próprio olho. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco de teu olho, quando tens uma trava no teu. Hipócrita, tira primeiro a trava dos olhos, e então enxergará bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Amém? Gente, cada vez que eu leio essas parábolas, eu vejo que é mais forte, né? Então, é aquilo que a gente estava falando, né? Julgando a vida do outro, sem nem olhar a sua primeiro, né? Porque só a vida de fulano tem defeito, só a família de Cicrano tem defeito e a nossa não tem, não. Nós somos todo mundo perfeito, né? Então, assim, o que que acontece? Pra gente poder ajudar hoje alguém, a gente temos que primeiro nos ajudar. Então, vamos fazer o seguinte.
Aqui eu li esses 4 tópicos, né? Pecado, incoerência, relacionamento ruim e falta de humildade, né? Então, o que que acontece? O pecado, a gente vamos fazer uma revisão sobre ele. Você que está nos assistindo, você que está me assistindo, você vai fazer uma revisão. Você vai escrever no caderno tudo aquilo que você acha que você está pecando, está fazendo de errado. Você vai escrever direitinho todos os pecados. Ah, eu menti. Ah, é porque eu gosto de, às vezes, pegar a coisa de fulano. Ah, é porque eu faço isso. Todo pecadinho você vai escrever. Papel. Depois, você vai escrever incoerência. Incoerência foi o que a gente viu aqui. Né? Incoerência é o que? A língua. Ah, eu falo da vida de fulano. Ah, eu tenho ódio desse crânio. Você vai escrever o nome daquela pessoa que você tem ódio, você tem raiva. Você vai escrever o nome dela no papel. Né? Você vai escrever pecado e na frente aquele pecado que você anda cometendo. Incoerência, você vai escrever na frente aquilo, aquela pessoa que você anda defamando, aquela pessoa que você tem ódio. Você vai escrever bem na frente. Relacionamento ruim. Você que é casado, você vai escrever o nome do seu esposo, né? Escrever o nome do seu esposo, quais são as falhas dele, quais são as suas falhas. Ou você que não é casado também, pensa bem antes de você entrar nesse relacionamento. Se ora a Deus, se Deus está no negócio ou se não está. Porque assim, um sim depois de dado é uma luta para você desfazer esse sim. Então, vocês pensam bem, vocês que não é casado, pensa direitinho, ora a Deus e tudo. Vê se o pastor consagra, fala com sua mãe, fala com seu pai. Então, assim, gente, não vão pela emoção. Eu digo pra vocês, não casa, não junta com ninguém pela emoção. E nem pelo amor. Pensa bem quem é a pessoa, vai primeiro trabalhando, vai pedindo para Deus revelar, para Deus tirar a trava dos seus olhos. Tirar as travas dessa paixonite, que às vezes é uma paixonite, a pessoa pensa que é amor. Eu amo, que eu vou viver, gente, 10 anos, 20 anos, você tem que ver o tanto de anos que você vai ver com a pessoa. Pra depois você não dar um mau passo e daqui mora um ano com a pessoa e já se separa. Mora um ano quando pensa que não, o cara tá te batendo, o cara tá te humilhando, você vai pedir um dinheiro pra comprar uma coisa, o cara diz que não tem, aí um cara preguiçoso só deitado no sofá com as pernas pra cima e você morrendo de trabalhar. Ou senão é um drogado. Se não viciar na cachaça, você sai pra trabalhar, o homem passa o dia todo bebendo, quando chega, ainda quer te agredir. Gente, pensa bastante, ora bastante, pede seguimento a Deus, entendeu? Ora bastante a Deus. Então, assim, relacionamento ruim, vocês vão colocar isso na frente, no casamento e tudo, como é que tá. Se tiver numa fase ruim, vocês colocam também, tá? A fase assim, assim, assim. Falta de humildade, né? Que nós acabamos de ver, que eu citei o caso, o exemplo do meu esposo, né? Falta de humildade. Que Deus, por que Satanás foi expulso, né, do céu? Porque ele queria ser igual a Deus, melhor do que Deus, né? E melhor do que Deus não existe, só Deus mesmo. Então, assim, então vocês escrevem também, humildade, escreve lá tudo direitinho, aconteceu, ou alguma irmã, alguma coisa assim, que vocês veem que aquela pessoa faltou humildade, ou você mesmo faltou a humildade com alguém. Porque às vezes a gente mesmo faz o erro, não precisa a gente ir muito longe na casa do vizinho, na nossa casa mesmo a gente vê. Então vocês escrevem na frente, entendeu? Vocês vão escrever todas elas e vão começar a orar por todas aquelas ali, entendeu? E aí, quando ser no próximo vídeo, aí nós vamos começar a orar direitinho, eu vou ensinar pra vocês, pra gente poder orar. Mas enquanto isso, vocês fazem a carta de vocês, entendeu? Vou estar postando um outro vídeo, entendeu? Pra gente falar sobre essa carta, sobre esse propósito, pra gente poder quebrar todas essas barreiras para que a nossa oração Deus possa ouvir, Deus possa trabalhar na nossa casa, na nossa vida financeira. Às vezes nossa vida tá bagunçada, nossa vida financeira por conta disso, que a gente ora, pede a Deus, está fazendo tudo errado. Então não tem como Deus conceder vitória dessa forma. Deus só consegue a vitória só quando a gente se limpa, entendeu? Porque não tem como a água suja se misturar com água limpa, não tem como. Então vamos primeiro se limpar espiritualmente, para depois a gente vir
orar a Deus e Deus conceder aquele desejo do nosso coração. Então, vocês vão fazer essa carta. Aí no próximo vídeo, vocês com a carta, aí se você quiser botar até a carta lacradinha, eu fiz uma carta aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Só que essa carta não é sobre isso, tá? Mas eu fiz uma carta aqui, ó. Tá vendo? Aí eu peguei um papelzinho branco, peguei uma folha dessa aqui, escrevi tudinho direitinho, tudo que eu queria, a forma que eu queria, falando com Deus, eu e Deus. Aí depois eu fui, peguei, coloquei com durex, fiz tipo aqui uma cartazinha, ó, preguei com durex, tá dentro da minha Bíblia, entendeu? Toda vez que eu vou orar, eu apresento essa carta pro Senhor, entendeu? E Deus já tá me concedendo o que tá escrito aqui. Deus é tão maravilhoso que já tá me concedendo. E eu creio que Deus vai conceder na vida de vocês. Chega me emociono de falar que Deus tá me concedendo. Por isso que eu resolvi falar do amor de Deus para vocês. Porque Deus é maravilhoso. Deus, ele te cura da depressão. Deus, ele te cura dessa ansiedade que você anda sentindo. Deus te cura da pobreza, que pobreza não é de nós. Pobreza é do diabo. A gente somos ricos da graça do Senhor. Entendeu? E Deus te cura desse mal-estar, desses problemas de ansiedade, tristeza. Às vezes a gente tá... às vezes com doença, né? Com pressão alta, com essas coisas e tudo. Deus cura a gente, porque Deus, ele é fiel. Deus, ele é maravilhoso. Entendeu? Então, vamos fazer sua carta, dobra direitinho e você vai ficar orando nela o tempo todinho. Coloque ela embaixo do seu joelho e vamos orar na sua carta, Deus repreendendo tudo aquilo que te impede de sua oração chegar até o trono do Senhor. Entendeu? De todo pecado. Aí no próximo vídeo, vocês vão estar com a cartinha, entendeu? E aí nós vamos dar continuidade. Eu queria agradecer, deu a todos, tá? Que Deus possa abençoar nossas vidas, entendeu? E levanta a mãozinha pro céu. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu quero agradecer a todos os ouvintes que estão do outro lado me ouvindo. Eu quero lhe pedir que o Senhor repreenda tudo aquilo que não provém de ti, que o Senhor venha sobre a vida deles, repreendendo toda fúria de Satanás, repreendendo toda agir do inimigo. Senhor, que o Senhor unja a casa deles 4 cantos. Senhor, Pai amado, se tiver alguém passando necessidade, ou tiver alguém com crise de ansiedade, ou tiver alguém no relacionamento, meu Pai amado, ruim, que o Senhor, meu Pai amado, venha dar fartura àqueles que estão necessitados. Relacionamento ruim, meu Pai amado, que o Senhor venha entrar, Senhor, com o Espírito Santo sobre o relacionamento deles, Pai querido. Sobre ansiedade, meu Pai amado, e depressão, que o Senhor venha, meu Pai amado, com o seu espírito, meu Pai amado, sobre a vida dessa pessoa, tomando de conta, dando entendimento, dando sabedoria, vem repreendendo todo espírito de morte, meu Pai amado, que rodeia a casa dessa pessoa. Meu Pai amado, que o Senhor venha dar, meu Pai amado, libertação, meu Pai, na vida dela ou na vida dele que está me assistindo, Pai querido. Eu te peço nesse momento, o Senhor entra com providência, meu Pai amado, sobre o desejo, sobre o sonho, sobre o propósito e sobre essa carta, meu Pai amado, que seu filho ou sua filha vai escrever. E que o Senhor já vem concedendo todas as vitórias e repreendendo, Pai amado, tudo aquilo que não provém de ti da vida dos seus filhos, Pai amado. E eu te entrego esse canal, te entrego a minha vida, o meu lar nas suas mãos. E lhe peço, Senhor, seja conosco hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Amém. E um bom final de semana a todos. Beijo e até a próxima. Que a paz do Senhor esteja reinando sobre a vida e sobre a casa de vocês.